Nos últimos anos, Gramado tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. A cidade, que ostenta o título de Europa Brasileira, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o Brasil. Hoje, Gramado está à beira de um grande colapso iminente. A crise do turismo é uma das principais causas do seu colapso. Mas como e por que, de fato, Gramado está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieques Iconeschi e você está no Econotalks. Gramado, localizada na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, é conhecida por seu desenvolvimento econômico fortemente ligado ao turismo. A cidade, originalmente ocupada por imigrantes alemães e italianos no final do século XIX, começou como uma área agrícola, com a economia centrada na agricultura e na pecuária. A partir da década de 1950, Gramado começou a se transformar em um destino turístico. A construção de estradas facilitou o acesso e a cidade começou a atrair visitantes interessados em seu clima ameno. Nas décadas seguintes, Gramado investiu na construção de infraestrutura turística, como hotéis, restaurantes e atrações culturais. O turismo se consolidou como o principal motor econômico da cidade, com eventos de grande destaque como o Festival de Cinema de Gramado, que começou em 1973, e o Natal Luz, iniciado em 1986. Esses eventos, juntamente com a arquitetura inspirada nos Alpes europeus, ajudaram a consolidar a imagem de Gramado como um destino turístico de alto padrão. Além do turismo, Gramado também desenvolveu um setor industrial significativo, especialmente na produção de chocolates artesanais e móveis, setores que se beneficiaram do fluxo constante de turistas. A cidade também se destaca na produção de vinhos e na fabricação de produtos artesanais. No século XXI, Gramado continuou a expandir sua infraestrutura turística, com a criação de parques temáticos e a realização de eventos de grande porte. A economia local se diversificou, mas o turismo permanece como a principal fonte de renda, atraindo milhões de visitantes anualmente. Contudo, nos últimos anos, essa história de sucesso tem se tornado uma lembrança distante, à medida que Gramado enfrenta uma crise sem precedentes. O turismo, outrora o pilar da economia local, sofreu um colapso significativo. A queda no número de visitantes resultou em uma diminuição drástica das receitas dos hotéis, restaurantes e atrações turísticas, levando ao fechamento de muitos negócios e ao desemprego crescente. A indústria local de chocolates e móveis também não escapou ilesa, com a demanda diminuindo e muitas empresas lutando para se manter à tona. O turismo está em queda livre. A ocupação hoteleira despencou. A taxa de ocupação nos hotéis despencou drasticamente, com alguns estabelecimentos registrando menos de 20% de ocupação durante a baixa temporada. Isso significa que muitos hotéis estão operando com prejuízo, ameaçando aí sua sobrevivência. A taxa média de ocupação nos primeiros 4 meses de 2024 foi inferior à de 2023. As reservas hoteleiras e pacotes turísticos estão sendo cancelados em massa, com os turistas receosos de viajar devido à crise e às incertezas do cenário atual do estado do Rio Grande do Sul. Diversos eventos que movimentam a economia local, como feiras, festivais e congressos, foram cancelados ou adiados, impactando ainda mais o setor turístico. Os preços exorbitantes afastam os visitantes. A cidade, que já era cara, está ficando ainda pior, evidenciando o seu colapso. Os preços dos hotéis em Gramado dispararam em 2024, acompanhando a tendência nacional. A diária média em maio de 2024 está cerca de 30% mais alta do que em maio de 2023. O aumento dos preços é atribuído a diversos fatores, como a inflação, aumento do custo dos insumos e a menor oferta de quartos. A alimentação também ficou mais cara. Um prato típico em um restaurante mediano pode custar entre R$ 80 e R$ 150 Os passeios que a cidade oferece, como o Snowland, um parque temático de neve,
ou o trem Maria Fumaça, que liga Bento Gonçalves a Carlos Barbosa, pode custar entre R$ 150 e R$ 400 por pessoa. Muitos turistas se sentem explorados pelos preços abusivos, o que gera uma imagem negativa da cidade e desestimula novos visitantes. Gramado tem apenas 36 mil habitantes e convive hoje com o medo do abandono dos turistas, principal atividade da cidade, e isso leva medo aos moradores e ao comércio local. O número de turistas em Gramado diminuiu significativamente de 2020 a 2024, com impactos negativos no comércio local e na economia da região. A queda do número de turistas gera perda de receita para os negócios do setor, como hotéis, restaurantes, lojas e agências de turismo. Isso leva a demissões, fechamento de empresas e redução da oferta de serviços turísticos. Estima-se que o número de turistas tenha diminuído entre 20% e 30% em 2022, em relação ao ano anterior de 2021. Em 2023, o cenário também se mostrou o mesmo e não apresentou melhoras. O Natal Luz de 2022 teve um número de visitantes 20% menor do que em 2021. A taxa média de ocupação dos hotéis em 2022 foi de 50%, abaixo dos 65% de 2021. O grande problema é que esses números não estão apresentando melhoras ano após ano, e isso faz com que Gramado viva um grande pesadelo, colocando em xeque a cidade que ostenta o título de Europa brasileira. Gramado enfrenta um aumento do número de pessoas que estão se mudando da cidade, principalmente em razão da crise no turismo e o alto custo de vida. O êxodo está afetando principalmente os jovens e os trabalhadores de baixa renda, que não encontram oportunidades na cidade. Estima-se que o número de pessoas que abandonaram Gramado nos últimos anos possa estar entre 2 e 5 mil, um número elevado para uma pequena cidade. O principal motivo dessas pessoas foi que é muito caro viver em Gramado, com altos preços de imóveis, alimentos e serviços. Se para quem visita Gramado já é caro, imagina você morar na cidade e pagar os mesmos preços dos turistas, porque é isso que acontece por lá. Para esse ano de 2024, a perspectiva geral é desanimadora e cruel. As enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul causaram um impacto devastador na economia da cidade, especialmente no setor de turismo, que é a principal atividade do município. Estima-se que as perdas ultrapassem 550 milhões de reais, um número caótico e que impõe uma dura realidade para a cidade. Somente no primeiro mês após as enchentes, o turismo de Gramado amargou um rombo de 100 milhões de reais. Mais de 1.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. A situação tende a piorar, com um prejuízo adicional de 400 milhões de reais, afetando a alta temporada de inverno da cidade gaúcha. O futuro de Gramado depende da ação imediata e conjunta de autoridades, empresários e comunidade local. Sem medidas urgentes para combater a crise e reestruturar o setor turístico, a cidade corre o risco de se tornar uma sombra do seu passado glorioso. Embora Gramado possa parecer um dos melhores lugares para viver no Brasil, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que a cidade esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o número de turistas só diminui ano após ano. O alto custo para visitar ou morar na cidade está afastando as pessoas, e a tragédia das enchentes devastou a já dura realidade de Gramado. A situação da cidade da Serra Gaúcha não é simples. E o futuro? O futuro não parece nada animador. Gramado está à beira de um grande colapso. Você acha que a cidade conseguirá recuperar sua economia e sua fama de Europa brasileira? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faço esse convite, inscreva-se. E ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e na produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Aqui mesmo, no Econotalks.